Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus já estamos aqui para continuarmos a nossa caminhada na carta aos Filipenses. Hoje, o presbítero Bruno vai estar trazendo para nós a aula. Vamos estar orando por nós e por ele, para que Deus nos abençoe grandemente hoje na exposição da sua palavra. Ok? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua presença nesta manhã, pelos teus filhos que estão aqui. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que vai ser pregada, ó Pai, ensinada, e que ela venha falar profundamente às nossas vidas, aos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que tu tens nos dado possibilidade de aprender na tua casa e que possamos continuar, ó Deus, ouvindo a tua voz, mas principalmente vivendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É o que oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós daremos início, em continuação, na verdade. Pode aumentar só mais um pouquinho, Everson, por favor? Daremos continuidade ao nosso estudo em Filipenses. E eu gostaria que você já abrisse suas Bíblias no capítulo 4 do livro da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Semana passada, o pastor deu o capítulo 13, né, no qual ele fala resolvendo conflitos da igreja, parte 1. Hoje nós iremos estudar a parte 2, que é no capítulo 14. Na sua revista você pode identificar, tá? Capítulo 14. Resolvendo conflitos na igreja. Bom, e como sempre nós fazemos, há sempre no início de cada capítulo uma tríade que se chama saber, sentir e agir. Saber. Cristo prometeu sua presença até o fim dos tempos. Então, o cristão pode estar certo de que tudo pode suportar, e em sua vida não há lugar para ansiedade. Ou seja, é a ciência, é a consciência de você saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que Cristo prometeu que estará conosco até o fim dos tempos. Sabendo disso, nós podemos ter a certeza e não mais a dúvida de que Deus sempre estará com nós. Então, se Deus está conosco, tudo podemos suportar nele. Dessa maneira, não há lugar para ansiedade. E o sentir, vivendo em intimidade com Deus, nossas vontades e desejos serão de acordo com a sua vontade, sendo assim, bênção na vida das pessoas. Ou seja, a partir do momento que eu passo a ter uma intimidade com Deus, passo a buscá-lo em orações, a minha vontade ela vai ficando em harmonia com a vontade de Deus. Ou seja, é mais ou menos como se fosse um rádio que está mal sintonizado. O rádio está mal sintonizado e eu não consigo ouvir a mensagem do interlocutor. Mas no momento que eu sintonizo essa rádio, eu consigo entender a mensagem do interlocutor. A oração faz isso. A oração faz com que a minha vontade fique na mesma sintonia da vontade de Deus. E dessa maneira, as pessoas ao meu redor elas vão ser abençoadas também. Agir. Aqui nós vamos para a parte prática. Trocando uma mente preparada e ansiosa por uma mente renovada, próxima de Deus em oração, adoração e santidade. Ou seja, a partir do momento que eu sei, que eu sinto, eu passo a agir, passo a uma maneira prática, trocar a minha mente através da palavra. Através da palavra, a minha mente é transformada. E eu troco aquela mente que antes era ansiosa e preocupada e passa a ser uma mente dependente de Deus, em oração, adoração e santidade. Queria pedir a permissão para ler esses 2 versículos anteriores. Não faz parte do nosso estudo, mas é muito importante para o entendimento dos próximos versículos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Filipenses 4 e 5. 4, versículo 4 e 5. Então, meus irmãos, Paulo ele exorta a igreja, ali dos Filipenses, a alegrarem-se no Senhor, independente das circunstâncias. Independente se você está sofrendo, se você está na bonança, se as coisas vão bem ou vão mal, nós devemos alegrarmos no Senhor. Lembrando que Paulo está tratando aqui um atrito entre Evode e Sintique. E ele, na sua carta, ele menciona que suplica para que Evódia e Sintique resolvam os seus problemas, para que elas se reconciliem através do perdão, através do entendimento da vontade de Deus. O cristão maduro, ele sempre se alegra, independente das circunstâncias, porque ele sabe. Lembra que nós acabamos de ler? O saber. Ele sabe, ele tem a consciência que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Por que Paulo fala isso? Para esses irmãos se alegrarem. Porque ele sabe, Paulo sabe que um reino dividido não se subsiste. Ou seja, ele sabe que a desunião, a divisão dentro da igreja é um péssimo testemunho para os que estão de fora. Imagina só a comunidade Batista Videira, aqui nesse contexto que nós vivemos. Chega um visitante e logo ele percebe que há divisão. Algumas pessoas pensam de uma maneira e a outra metade pensa de outra maneira. Ou seja, elas não estão na mesma sintonia. Não há uma conformidade de pensamentos. Há, na verdade, uma ambição egoísta. Há facções dentro dessa igreja. Isso é um péssimo testemunho para pessoas que estão visitando, para pessoas que querem crescer em Cristo, que querem conhecer a Cristo também. Então, Paulo ele exorta essas irmãs a se reconciliarem através do Evangelho. Crentes maduros alegram-se sempre no Senhor. Deixa eu colocar aqui. A alegria tem tudo a ver com a racionalidade. A alegria ela leva a eu racionalizar, a eu entender a soberania de Deus, a saber que Ele está perto de nós. No versículo 5 nós vemos aqui: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, diante de um atrito, diante de uma dificuldade com algum irmão, nós precisamos saber que Cristo está conosco. Ele está perto de nós. E não somente nos atritos, nas dificuldades, mas nas diversas circunstâncias, nas tribulações. Quando passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades, somos demitidos, ou algo acontece no trabalho que tira a nossa paz, devemos estar certos que perto está o Senhor. É mais ou menos como aquela frase da irmã Terezinha, né? Mais sofreu Jesus. Paulo fala que perto está o Senhor. Então não há situação em que o cristão ele deva se desesperar, porque perto está o Senhor. O Senhor está em todos os momentos de nossas vidas. Sabendo que dessa profundidade que Deus traz em nossas vidas, gostaria de ler aqui o versículo, o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, meus irmãos, o cristão, ele como um todo, ele é um adorador, tanto no coração quanto na mente. Todo o nosso ser deve ser feito, deve viver de maneira que adore a Deus. Esse é o propósito da teologia. A teologia ela faz com que nós adoremos a Deus. Nós estudamos a palavra de Deus, nos deleitamos, nos debruçamos diante das Escrituras e todo esse conhecimento ele gera em nós uma adoração ao nosso Deus. Se a nossa teologia ela fica somente no âmbito intelectual, somente no conhecimento, algo está errado, porque não está descendo para o coração. O nosso coração precisa ser aquecido pelas palavras da verdade.
A base para isso é doutrinária e a essência é espiritual. Quando nós juntamos essas duas coisas, isso resulta em adoração, louvor confessional e expressão de louvor. Nas Escrituras nós vemos algo como que chamamos de doxologia, que significa palavras de fé. E Paulo fala em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, a palavra de Deus, ela faz isso. Quando nós nos debruçamos diante dela, a nossa mente é levada a meditar naquilo que o Senhor é, nos seus atributos, na sua grandeza, e isso enche o nosso coração de alegria. Essa alegria, ela tem que vir diretamente do Evangelho. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele providencia todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, do versículo 11 e 12, ele afirma: Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, sabendo que Deus está no controle tanto de assuntos triviais, de imprevistos, inclusive das nossas ações, das nossas escolhas, por que eu vou me preocupar? Qual o motivo que eu tenho para ter ansiedade? Perto está o Senhor. Vamos fazer a leitura então de Filipenses, capítulo 6, até o versículo 9, entrando agora no estudo propriamente dito. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, meus irmãos, o primeiro tópico você pode acompanhar na sua revista, livrando-se das inquietações. E aqui o estudo fala como nós devemos dissipar, como nós devemos nos livrar dessa ansiedade. A ansiedade pode ser entendida pelas palavras preocupação e desconfiança. Estar ansioso é assumir uma preocupação exagerada com algo que está além do nosso campo de atuação e desconfiar de que tudo irá se resolver sem que eu faça algo urgentemente. Então, tendo esse pressuposto de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é quem controla as coisas, a minha ansiedade é um produto da minha imaginação, porque eu acho que eu estou no controle, mas na verdade eu não estou. Que motivos eu teria para ficar ansioso? Vejamos o que Jesus diz sobre a ansiedade. Mateus, no capítulo 6, versículo 27, ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Ou seja, Jesus questiona por que andam ansiosos se vocês não podem fazer nada. Vocês não podem mudar as coisas, mas o Deus do universo, o Deus de todas as coisas, é quem determina tudo. Bom, meditando nesse versículo aqui, Abraham Kuyper disse certa vez: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Abraham Kuyper. Isso leva a meditar que o Deus do universo
não há nada que esteja fora do controle dele. Só que, muitas vezes, nós tratamos a ansiedade de maneira errada. Nós tratamos ela de maneira paliativa. O que é um paliativo? Paliativo, você, digamos assim, a gente vai colocar aqui uma metáfora médica, né? Quando o paciente está com infecção, né? Existe um princípio de infecção, que é você remover o foco da infecção. Ou seja, se ele tem uma infecção de dente, uma infecção dentária, você só consegue resolver essa infecção se você remover o foco. Ou você trata esse dente, ou você extrai esse dente. São as duas únicas formas de resolver. No entanto, há pessoas que têm medo de dentista, né? E sentem dor. Só que não vão ao dentista. Não sei por que esse medo de dentista. Dentista é tudo bonzinho. Então, elas se automedicam, né? Tomam anti-inflamatórios ali e a dor passa. Só que essa dor que passa é temporária. Ela pode voltar com mais força. Inclusive, a infecção pode voltar com mais gravidade. Isso é paliativo. O paliativo é algo temporário. Algo que não vai resolver, mas vai trazer um conforto. E Jesus, ele nos dá a dica, aqui nesse versículo de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eu queria que alguém abrisse e lesse, por gentileza. Esdras, pode ler, Esdras? Luma? Pode ser, NVI. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Até o 34, por gentileza. Até o 34? Mateus 6, 25 ao 34. Isso. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Então Jesus ele afirma aqui nesses versículos, ele chama esses homens que têm essas preocupações e ele compara esses homens que têm essas preocupações demasiadas, excessivas, com homens pagãos, homens que não conhecem a Deus. E ele chama esses homens de pequena fé. Ele compara com esses pagãos. Então Jesus ele aponta aqui a raiz do problema. A raiz do problema não está na ansiedade em si, mas está na incredulidade. Uma fé inadequada nas promessas de Deus, na graça futura. Ou seja, eu foco somente naquele resultado, eu foco somente, digamos, se a pessoa está com infecção, eu foco somente na dor, mas eu não removo o foco da infecção. O foco da infecção é a incredulidade, nós devemos focar nisso, devemos combater isso, enchendo o nosso coração de versículos que
que louvem a Deus, versículos que apontem a sua soberania, a sua majestade. A Bíblia não diz que nós não teremos ansiedades, ela diz como lutarmos contra ela. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 a 8, diz: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então Pedro não está falando aqui que você não terá ansiedade. Ele está falando que quando você tiver ansiedade, você deve lançar essa ansiedade no Senhor. Ou seja, remover o foco da infecção. Precisamos combater a incredulidade que há nos nossos corações. É mais ou menos como o mercúrio e o metiolate. Alguém lembra? Mercúrio cromo e metiolate? Vocês são dessa época aí? Olha lá, isso vai denunciar a idade de vocês. Mas antigamente, né, não muito tempo atrás, quando o menino caía, né, ficava todo ralado, e aí a mãe ia lá, pegava o mercúrio e jogava na ferida, né? E aí essa ferida virava uma pereba, né? Virava uma crosta, que aquilo ali não cicatrizava. Ficava aquela crosta e o menino ia lá, tirava e sangrava, e tirava e ficava nesse ciclo vicioso. Mas por que eles escolhiam o mercúrio? Porque o mercúrio não doía, era muito melhor. Passava o mercúriozinho ali, só ficava com a perna vermelha, né? E já ia embora jogar futebol de novo. Mas tinha o metiolate, né? Todo mundo tinha medo. Metiolate ardia, ninguém gostava, né? Mas era o que resolvia, era o que combatia a infecção. No nosso caso aqui, nós devemos combater não a ansiedade, mas devemos combater na raiz do problema, que é a incredulidade. O Pai não está longe de cada um de nós, como diz em Atos 17, 27. Adotando a oração. A oração ela serve como um antídoto, ela serve como um remédio para essa ansiedade que eu tenho. O remédio apresentado pelo apóstolo começa com um chamado para uma vida de piedade e de oração, que compartilha com Deus pedidos específicos, íntimos e difíceis, como a possível dificuldade de crer. Aqui ele está falando da incredulidade, essa dificuldade, né? Nós devemos orar: Senhor, nos ajuda na minha incredulidade, na nossa incredulidade. Então, meus irmãos, a oração ela é o remédio. A ansiedade, de certa forma, é a doença e a oração é o remédio. Nós devemos combater a ansiedade com oração. É como se fosse uma disciplina que nós fazemos no nosso coração. Da mesma maneira que um pai disciplina o seu filho quando ele está em desobediência, nós devemos pegar essa ansiedade e disciplinar essa ansiedade com a oração. E Paulo fala mais: devemos fazer essa oração com súplicas. Súplica significa que você enfatiza muito uma coisa. Significa que você clama: me ajude, eu não consigo resolver isso, mas eu quero lançar tudo isso no Senhor, que é capaz de resolver o meu problema. Isso se chama dependência, você depende dele. Quando uma criança ela chora, né? Ela chora porque ela depende dos pais, depende do pai e da mãe. Ela chora porque sabe que os pais irão resolver o seu problema. Só que a preocupação ela não resolve nada. Nós nos preocupamos e aquele problema fica ali ruminando, ficamos meditando naquele problema e não sai dali, fica somente conosco. Já a oração, ela é diferente. A oração há um interlocutor. Quando nós falamos os nossos problemas a Deus, Deus escuta as nossas orações e Ele sabe antes mesmo de nós pedirmos, e há uma comunicação, há um relacionamento, há uma intimidade, assim como Jesus fazia. Interessante que a meditação oriental, ela faz justamente isso, né? Você medita no nada. Você esvazia sua mente e ali fica no nada, né? É algo que não resolve.
Mas o meditar da palavra de Deus, nós nos enchemos da palavra de Deus. Nos enchemos do Deus que sabe de todas as coisas, do Deus que é sábio. A oração e a preocupação têm, de certa maneira, essa semelhança. Elas nos levam a meditar. No entanto, a preocupação fica somente conosco. Já a oração, nós levamos os problemas a Deus. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver a diferença das duas. Na preocupação não há conexão. Não há conexão com ninguém, fica somente comigo. Não há progresso. Eu não consigo resolver o problema sendo preocupado. Já a oração, direcionamos a Deus, descansamos em Deus e transferimos aquilo que nos aflige. Aqui está o gráfico, só fica comigo mesmo a preocupação, não resolve nada. Mas quando eu lanço esse problema para a cruz, Cristo resolve os meus problemas. Isso pode ser de maneira boa ou de maneira ruim, mas como nós estamos em oração, a minha vontade está equilibrada com a vontade de Deus. E eu entendo que, independente do resultado, Ele é sábio. Ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus estava no Getsemane, por exemplo, o que Jesus fez? Obedeceu à ordem de não se preocupar, levando a Deus suas preocupações. E no versículo em que nós lemos, de Filipenses, ele fala, vamos repetir aqui o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele fala que devemos orar, juntamente com súplicas e também com ações de graças. O que significa ações de graças? Paulo diz que nossa súplica deve ser acompanhada de ações de graças. Ação de graças e preocupação não podem ocupar o mesmo espaço. É quando você está diante daquele problema que você acha que não consegue resolver. Ixi, eu acho que eu voltei muita coisa. Você não consegue resolver, mas você lança a Deus. E você agradece a Deus pelo resultado antes mesmo de acontecer. Nós devemos fazer isso. Por exemplo, nós estamos orando aqui sobre o terreno da nossa igreja, o projeto imobiliário, projeto de algum terreno, de algum lugar para nós termos aqui como igreja. Então, quando nós orarmos, nós devemos já agradecer por aquilo que Deus já fez na eternidade. Isso são ações de graças. Imagine que eu estou num problema muito difícil, por exemplo, algum acidente, e ali eu não consigo saber o desfecho, o resultado de tudo isso. Eu já devo agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na eternidade. Isso são ações de graças. Se eu espero para agradecer somente depois, isso significa que eu não confiei no Senhor. A oração ela deve estar acompanhada de súplicas e ações de graças também. Muitos dão graças a Deus quando Ele dá. Jó deu graças a Deus quando Ele lhe tirou. Foi o que Jó disse, Nu eu vim, nu eu irei. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos agradecer, ser gratos a Deus. Aplicação de tudo isso. O resultado prometido a quem se aproxima de Deus em oração com ações de graças não é libertação, mas a sua paz. O cristão não encontra essa paz porque, muito frequentemente, não se encontra com outra coisa senão a libertação do problema. Mas a paz é fruto do Espírito, é trabalho dele produzi-la, e responsabilidade do cristão vir a ele em oração pedindo-a. Então, há um resultado nisso tudo. Quando nós pegamos nossas preocupações, nossas ansiedades, lançamos no Senhor em oração, súplicas e ações de graças, Deus nos dá a paz. E nos versículos seguintes nós veremos que é a paz que excede todo o entendimento. Agora, umas aplicações aqui. Eu tenho lançado as minhas ansiedades e problemas no Senhor ou em entretenimento? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos um problema e nós pensamos, de acordo com o mundo, nós pensamos, eu vou parar de pensar nesse problema e vou fazer alguma outra coisa
para me distrair. Essa é a maneira errada, porque você não está resolvendo o problema, você está somente se preocupando. Você precisa pegar esse problema e lançar no Senhor. O Senhor precisa ver essa atitude em você. Ele sabe das suas dificuldades, mas Ele quer que você tome atitude em direção a Ele. Outra aplicação. Tenho sido tardio em orar por meus problemas? Nós fazemos isso também. Às vezes nós temos um problema e aí nós tentamos resolver esse problema. Depois que nós tentamos de todas as formas, é que nós apresentamos a Deus. Isso não é confiança. Na verdade, você não está glorificando a Deus dessa maneira. Você deve pegar o seu problema e imediatamente lançar o seu problema no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. O segundo tópico, confiando no Deus de paz, que nos traz paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma expressão paulina que aparece como consequência de uma vida regenerada em Cristo. Excede todo o entendimento e intelecto. Os discípulos ali no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Os discípulos estavam andando com Jesus, no entanto, o entendimento deles não foi suficiente para saber que Cristo estava ali. Eles estavam preocupados com outras coisas. E aí, quando o Senhor expôs as Escrituras a eles, o entendimento deles se abriu. E ali foi derramada sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Que guarda o nosso coração e mente. Paulo ensina que quando conhecemos e confiamos a Deus, Ele mesmo se encarregará de vigiar nosso coração, que é de onde fluem os pensamentos, sentimentos e vontades, e nossa mente. A vontade que surge do coração para que os inimigos não apontem ciladas contra nós. Então, outra passagem que fala sobre entendimento é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o entendimento, isso é uma característica, esse entendimento da palavra de Deus é uma característica de pessoas regeneradas. Então, nesse versículo aqui, o Deus desse século cegou o entendimento de alguns, para que não pudessem entender a glória do Evangelho. Isso não se trata de aprender. Coração e mente alimentam-se um do outro. É impossível separar os dois. Muitas vezes nós tentamos separar coração e mente. Quando nós vemos aquele irmão que é um pouco mais espiritual, emotivo, né? Vamos se dizer assim. Ele é mais emotivo e menos doutrinário, né? Ele é menos intelectual, mas ele se dedica mais para a emoção. E isso significa o coração, né? E tem outros irmãos que são mais intelectuais, né? Eles se dedicam mais à leitura da palavra, ao estudo da palavra. E nós chamamos esses irmãos de irmãos frios, né? Mas na verdade não existe essa separação. A Bíblia não faz essa separação. Coração e mente fazem parte do ser humano. E nós somos seres espirituais, portanto devemos glorificar a Deus como um todo. Devemos achar o equilíbrio. Devemos ser pessoas que meditam na palavra de Deus, que ruminam a palavra de Deus, mas que essa palavra de Deus venha descer para o coração de maneira que o meu coração seja aquecido. O amor não é simplesmente uma coisa que sentimos. O amor bíblico manifesta-se em obediência. Por exemplo, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 1 Coríntios 13, 6. O verdadeiro amor alegra-se com a verdade. Ou seja, não basta nós sermos emotivos demais a ponto que não adoremos ao Senhor
da maneira que Ele quer. Nós precisamos ter a emoção do coração, mas também adorar ao nosso Senhor de maneira correta, como diz a palavra do Senhor. É possível, por exemplo, falar a verdade sem amor. É possível expressar amor estando numa situação de ignorância. Se a nossa mente não produzir afeto genuíno, estamos em grande perigo. John Piper disse certa vez: o intelecto existe para jogar lenha na fornalha dos nossos afetos por Deus. E a aplicação de tudo isso? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Depositar aos pés da cruz os fardos árduos e pesados de carregar faz com que a paz que vem do céu faça parte essencial do cristão, para que este seja abençoado, tendo mente e o coração guardados, com a vida próxima de Deus. Nossas vontades e desejos serão de acordo com a vontade dele, e isso nos ajudará a ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. O objetivo principal é sempre glorificar a Deus através das nossas atitudes. Deixa eu só organizar aqui, meus irmãos. Paulo, ele dá as instruções de como nós devemos nos livrar dessas preocupações, dessas ansiedades. E nós veremos agora a partir do tópico 3. Externando os resultados da paz de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sinceridade, tudo que for verdadeiro. Vocês podem ir acompanhando na revista de vocês, pois eu copiei algumas coisas. Pensar sempre no que for verdadeiro não deixará espaço para falatórios nocivos e maldosos entre irmãos. Nossa mente deve operar constantemente na verdade, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então, lembra que algumas EBDs atrás, nós falamos sobre falsidade que não promove a unidade. Então, nós devemos meditar em tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama. Isso significa que devemos meditar no Evangelho. Devemos praticar isso de maneira a obter o discernimento das coisas de Deus. Caráter, tudo que for nobre, significa ocupar a mente em coisas que são honráveis, veneráveis, de alto padrão de dignidade. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Essa mesma palavra, no original, ela é citada também em Tito, no capítulo 2, versículo 2. Dignos de respeito. Então, nós temos aqueles irmãos, muitas vezes, que eles imitam a Cristo. Nós tentamos sempre imitar a Cristo, mas tem alguns irmãos que, em alguma área da vida, eles são dignos de respeito, né? Eles conseguem, através da dependência de Cristo, conseguem serem mais semelhantes a Cristo naquela área. Então, nós devemos meditar naquele irmão, imitar aquele irmão também, sabendo que ele é um imitador de Cristo. Justiça, tudo que for justo. Pensar no que é justo significa pensar nos valores eternos do reino e não nos valores transitórios de nossos tempos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós meditamos nessas coisas, à medida que nós fomos vendo essas características que Paulo cita, nós vamos percebendo que elas são muito parecidas umas com as outras.
e nós devemos colocar os nossos pensamentos, levar todo o nosso pensamento cativo a Deus. Será que esses pensamentos, essas atitudes que eu tenho tomado, estão de acordo com esses critérios aqui? Nobre, justo, puro. Então, devemos pensar em tudo que for justo. É uma bem-aventurança também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Martin Lloyd Jones descreveu essa bem-aventurança e eu acho que muito interessante. Ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. Quando o filho pródigo teve fome, queria alimentar-se com as bolotas jogadas aos porcos. Mas quando estava morrendo de inanição, voltou para o seu pai. Sim, essa é a questão inteira. Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai. Significa perceber minha urgente necessidade de ajuda. Ter fome e sede de justiça. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma pelo Deus vivo. Então, essa é uma característica do crente. O crente ele tem sede e fome de justiça. Ele está sempre procurando mais. Ele está sempre querendo mais da palavra de Deus. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Por isso, é um alerta. Nós não devemos estar acomodados, não devemos estar tranquilos, calmos na situação que estamos, mas sempre buscando mais de Deus. Isso é fome e sede de justiça. Muitas vezes nós nos acomodamos, como Martin Lloyd Jones disse aqui. O filho pródigo, quando ele sentiu fome, ele pegou aquele alimento que davam aos porcos. Mas somente quando ele teve inanição, que ele estava quase morrendo, é que ele voltou para o pai. Nós devemos ter essa consciência de estar sempre voltando para o nosso Pai em oração e súplicas com ação de graças. Santidade, tudo que for puro. Santidade, essa pureza significa limpeza, algo não contaminado. Pensar que é puro só é possível, pensar no que é puro só é possível pelo preparo terreno do meu coração, para evitar que maus pensamentos sejam maculados pela influência do pecado. É uma bem-aventurança também. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Isso não significa que o crente ele é totalmente limpo de coração, mas significa que ele tem um desejo dentro dele que leva a ele buscar essa limpeza constante do coração. Nós estamos em um mundo caído. E tudo que nós assistimos, tudo que nós vemos na internet, tudo isso macula e, de certa forma, contamina o crente, o cristão. Então nós precisamos ter esse desejo da pureza. Precisamos ter o discernimento de procurar coisas que glorifiquem a Deus, não que contaminem o nosso ser. Agradável. Tudo que for amável. Uma mente cristã deve sempre pensar em coisas que promovam nossas oportunidades de amizades, diálogos novos, relacionamentos pautados no amor. Ou seja, se eu tenho um Deus que é amor, eu preciso fazer com que esse Deus seja conhecido. Preciso que essa amabilidade seja conhecida, assim como Paulo fala. Paulo diz que a amabilidade de vocês sejam conhecidas por todos. E João fala, se vocês amam uns aos outros, saberão que são os meus discípulos. O amor a Cristo é o amor àquele que está verdadeiramente acima de todas as coisas excelentes e amáveis. E, portanto, os prazeres que resultam desse amor hão de ser sólidos, reais, substanciais, nunca desvanecerão. Paulo está falando para a igreja onde havia conflitos. Evódia e Sintique talvez não estariam se tratando com tanta amabilidade assim, mas estariam tratando com rudez, com grosserias, talvez. A carta ela não dá detalhes com relação a isso.
Mas Paulo exorta que nós pensemos em tudo que for amável. Finalmente, tudo que for de boa fama, boa reputação e digna de louvor, significa sempre pensar em coisas que glorificam a Deus, que não contradizem a sua santidade e a sua palavra. Então, pensando em tudo isso que Paulo diz, aqui no tópico 3, externando os resultados da paz de Deus, nós só teremos esses pensamentos se nós lançarmos o nosso coração, as nossas dificuldades, em orações, súplicas e ações de graças. Aí sim, nossa mente será direcionada para tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for puro. Nossas mentes foram feitas para amarem a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. É aquilo do culto racional. Nossa mente, o nosso coração, os nossos membros, todo o nosso corpo deve ser para a glória do Senhor. Nossas mentes devem se encher de pensamentos grandes e nobres. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são resultados da paz que excede todo o entendimento. Tudo isso daqui é pensar grande. E muitas vezes nós pensamos pequeno. Pensamos em coisas que são triviais, coisas que são supérfluas. Qual carro que eu vou comprar? Eu ainda não tenho casa, só moro de aluguel. Coisas que são pequenas. E o Senhor, Ele quer que nós pensemos alto. Pensemos em tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for amável. Devemos pensar grande. Nossas mentes devem estar preparadas e prontas para a ação. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos padrões, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, devemos ser imitadores de Deus, e principalmente a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre se colocava em orações, sempre colocava na dependência do Deus Pai, nesse relacionamento íntimo. Nós precisamos ser imitadores dele também. Se tais pensamentos forem frequentes e rotineiros entre os cristãos e não os cristãos, notarão a diferença e serão contagiados pelo modo de vida do reino de Deus. Para que isso aconteça, é necessário, entretanto, que tal modo de vida preencha por completo a mente e o coração. Então, algumas aplicações aqui pessoais, né? Como tenho remido o meu tempo de forma que minha mente seja cada vez mais semelhante à de Cristo? Muitas vezes nós colocamos desculpas, né? Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas a questão não é o tempo, a questão é a prioridade. Muitas vezes nós não colocamos as prioridades corretas. Nós pensamos tão pequeno que nós nos desviamos do propósito de Deus, que é pensar em tudo que for bom, em colocar as nossas ansiedades para Deus, e aí acabamos pensando nessas coisas pequenas. Acabamos perdendo tempo. Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, eu estava conversando com um irmão ontem, né? Se nós tivéssemos 48 horas no dia, essas 48 horas, muitas vezes, elas não seriam bem aproveitadas. Então, o problema não está no tempo, o problema está no nosso coração, que não direciona para as prioridades corretas, que é meditar na palavra de Deus. Por exemplo, quantas horas você passa assistindo um seriado Netflix? Se você pegar uma temporada aí 2, 3, 4 horas direto. E aí, nós tentamos compensar isso com a palavra de Deus durante meia hora, durante 10 minutos. É uma contradição muito grande quando nós nos lançamos diante de coisas que não trarão edificação muitas vezes. Não é errado você assistir, você se entreter com coisas, mas
É errado você substituir isso pela palavra de Deus. Em vez de estar se debruçando, se colocando diante do Senhor, estamos tirando a nossa atenção, estamos nos entretendo com outras coisas. Os conteúdos que vejo são saudáveis, eles se encaixam nas recomendações que Paulo fez. Isso é algo que nós devemos fazer, devemos pegar ali a nossa timeline do Facebook, né, e colocar à prova, diante desses critérios aqui que Paulo colocou. É justo? É de boa fama? É amável? Senão nós devemos ir cortando, devemos tomar essas atitudes para que a nossa mente não seja contaminada e devamos ter uma paixão pela pureza. Seguindo o exemplo apostólico. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo aqui, ele chama atenção para si mesmo. Ele chama atenção, tudo que vocês viram, ouviram em mim, vocês pratiquem tudo isso que eu falei, vocês devem praticar, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo ordena e desafia a igreja de Filipos a semear um estilo de vida que transforma uma sociedade. Tal postura remete ao compromissado estudo das Escrituras e nosso comportamento humilde de reconhecer que a palavra tem autoridade para nos modelar. Paulo os motiva a seguir o exemplo deixado por ele. Então, tudo isso que foi falado, meus irmãos, são 4 versículos, mas de uma profundidade muito grande. Isso é vida cristã. Vida cristã é nós amarmos a Deus a ponto de deixar o mundo, né? De certa maneira, né? Nós não deixamos o mundo, estamos no mundo, mas não amamos o mundo, amamos a Deus. Devemos seguir esse exemplo apostólico de Paulo. Conclusão, por fim, o discipulado, a tradição, sã doutrina, a adoração, a oração e o evangelismo devem ser presentes na vida dos cristãos, para que eles possam experimentar a presença contínua do Deus da paz, mesmo em contextos de perseguição e sofrimento. A promessa de Paulo estende aos irmãos, é no sentido de Deus, do Deus da paz, estar com eles através da reconciliação com Jesus. Cristo prometeu estar com os seus até o fim dos tempos, em Mateus 20 e 28. Assim sendo, estejamos certos de que não estamos órfãos e que com Ele tudo podemos suportar. Ou seja, meus irmãos, tudo isso que foi falado com relação à ansiedade, devemos estar em constante meditação. Não há doença, não há acidente, não há tragédia que nos separará do amor de Cristo. Perto o Senhor está. Então, não há dificuldade que possamos passar e que essa ansiedade irá tomar conta do nosso coração. Só lembrando que a ansiedade, ela é natural do ser humano. Todo ser humano tem ansiedade. Ele, por exemplo, quando faz um vestibular e ainda não recebeu o resultado, vem aquela ansiedade. Quando seu filho está doente, você se preocupa com o seu filho. Isso é normal, mas você não deve deixar que essa ansiedade tome o seu coração, de maneira que isso produza efeitos psicossomáticos, né? Doenças em você. Mas devemos pegar esses problemas e lançar no Senhor, pois Ele conhece todas as coisas. Amém, meus irmãos? Resolvendo conflitos na igreja, parte 2. É isso aí. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Eu quero fazer aqui, queridos, uma reflexão para nós fecharmos sobre a questão da continuidade do texto. Como os irmãos, obviamente, sabem, o texto não foi feito com versículos e capítulos. Então, se nós juntarmos a lição da semana passada, que foi chamada de Resolvendo os Conflitos da Igreja 1, você quer Resolvendo os Conflitos da Igreja 2, o Retorno? Se nós juntarmos as 2 lições, a gente tem que parar para pensar o que tem a ver uma coisa com a outra. Então,
o entendimento do texto, quando nós olhamos para ele, é que Paulo está, depois de tratar aqueles conflitos, especialmente ilustrado na vida dessas duas irmãs, né, Evódia e Sintique, certo? Minha esposa estava até lembrando em casa, com muita propriedade, que essas eram irmãs ponta de lança. Elas estavam, Paulo cita nos últimos versículos, né, junto com Clemente, outros cooperadores. Era talvez a equipe de implantação da igreja em Filipos, não sei, mas pessoas que, especialmente por causa do seu exemplo, na sua confusão ali, iriam influenciar negativamente a igreja. Ora, a equipe ministerial está batendo boca, está às turras, o que a gente vai esperar do resto da igreja, né? Então, a liderança precisa, não é andar em concordância lá, vaca de presépio, não é isso, mas em concordância de entendimento bíblico e espiritual sobre as questões. E aí, quando vem para a lição de hoje com o irmão Bruno, parece só que Paulo vira a página, vira a curva e muda de assunto completamente. Não é. Grande parte, meus irmãos, dos conflitos que acontecem nas nossas vidas, em qualquer esfera, é uma questão de controle. Ansiedade é o nosso controle sobre as coisas sendo ameaçada. É claro que, como bem destacou o irmão Bruno agora no final, quando nós temos ansiedade por causa da saúde de um filho, por exemplo, né? Então, eu já passei noites intermináveis no hospital. Então você, com certeza, como é que você está? Estou feliz da vida, meu filho está internado. Claro que não. Só uma pessoa com problemas de desassociação com a realidade vai ter uma reação assim. Agora, entre um extremo absurdo desse e a pessoa que você encontra, né, um frangalho na rua, um bagaço, o que houve, meu irmão? Não, meu filho está doente. Não, esses são os extremos, irmãos, totalmente antibíblicos, aonde se aplica a lição de hoje, tá? Então, é claro, tem a questão da saúde dos filhos, outros problemas. Eu acho que a questão da saúde, meus irmãos, é talvez a que mais mexe com a gente, né? Mas também questões financeiras e etc. Porém, ok? Vamos agora voltar para o contexto. Se eu estou tendo problemas de ansiedade relacionado a relacionamentos, eu tenho que começar a questionar por quê. O que está gerando isso? A ansiedade de manter a coisa controlada, de fazer do meu jeito, está provocando aquele conflito. É aí que está, meus irmãos, a linha de raciocínio, de tempo, né, do nosso texto, em que ele vai mostrando, especialmente esses últimos versículos da semana passada que o irmão Bruno destacou, em que Paulo recomenda que nós sejamos cheios de amabilidade. Qual é a palavra que está na versão revista atualizada? Lembram? Moderação. E nós explicamos semana passada que não é uma divergência de tradução, a mesma possibilidade da mesma palavra em grego, onde o que está sendo destacado ali é a pessoa que é maleável, ela não insiste sempre na mesma coisa e tal, ela cede. Não é Maria vai com as outras, também não é aquela pessoa que abre mão e negocia a verdade, mas ela cede em questões discutíveis, secundárias, para evitar conflitos desnecessários. Porque se o problema que estava aqui entre Evódia e Sintique, meus irmãos, era uma questão de verdade ou mentira, certo ou errado, Paulo teria intervindo. Não é verdade? Ele ia dizer assim, olha, se acertem aí. Ele não teria dito isso, ele teria dito, irmã Evódia, olha o que a irmã de Sintique está dizendo, ela está certa. Então, há de se deduzir, meus irmãos, que elas estavam discutindo cor de cortina da igreja, como a gente falou semana passada, questões secundárias, questões que não eram principal. Por isso, Paulo está dizendo, na convivência da comunidade da fé, vão haver momentos onde você, em lugar de insistir com o irmão talvez mais imaturo, com menos discernimento sobre aquela situação, ceda.
Deixa que as pessoas percebam a sua amabilidade, a sua moderação. Perto está o Senhor. Mas aí eu vou ficar muito ansioso com isso. Aí vem o texto de hoje. Eu vou ficar inquieto com isso. Eu não sei lidar com isso. Você não está conseguindo lidar com isso porque está lidando só com isso. Enquanto há outras perspectivas, outras situações, texto de hoje de novo, que nos ajudam demais. Irmãos, especialmente esse versículo 8, assim é difícil dizer um dos textos mais importantes da Bíblia, mas eu acho que você pode colocar aí nos top 100. 100, pastor? 100. 100 tá bom. Porque é do seu dia a dia. Essas categorias aí, meus irmãos, vão reger, vão determinar o que eu faço na vida, as decisões que tomo, como reajo e como ajo, o meu dia a dia. Então ele colocou bem qual é o papel do entretenimento, do lazer. Será que nós agimos, irmãos, hoje como adultos, como agíamos como éramos crianças? Por exemplo, quando eu não tinha aula, eu tomava café, saía de casa às 8 da manhã para jogar bola. Meio-dia eu aparecia coberto de fuligem e de graxa, porque a gente jogava no asfalto mesmo, paralelepípedo, na ladeira. E aí eu queria almoçar e sair de novo. A minha mãe, não, vai tomar um banho. Mas eu nem corri, eu nem suei. Seu filho falava isso também. E aí eu tinha que tomar banho e tal. Aí eu ficava ansioso. Minha mãe dizia que se saísse para jogar bola logo agora, ia ficar torto. Sua mãe também falava isso? Ia dar indigestão. Vai dar indigestão, menino, você vai ficar torto. Aí então eu tinha que esperar aquele tempo. Dava o tempo, 1 segundo do que ela falava, lá ia eu jogar bola de novo e só voltava quando a noite chegava. Não tinha limite, não. Aí os pais tinham que fazer o quê? Colocar limite. Hoje, infelizmente, antigamente você tinha que puxar pela orelha para a criança entrar em casa, sair e largar a bola. Hoje você tem que pegar pela orelha e ver se a criança sai de casa e larga as porcarias dos eletrônicos. True story. Então, meus irmãos, será que hoje eu preciso de alguma força que dê equilíbrio à minha vida? Porque eu estou exageradamente focado em alguma coisa? Um lazer, um entretenimento, o que seja. Um crochê, não importa. A diferença, irmãos, entre remédio e veneno é o que mesmo? A dose. Talvez não para os venenos, né, doutor? Veneno é veneno, mas eu digo, se você toma as suas 40 gotas de pirona, ela vai fazer bem. Se você tomar 40 litros, provavelmente você vai morrer. Então é isso que a gente se refere nesse ditado aí. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que não é pecado, obviamente, né? Só carecemos, irmãos, de ter equilíbrio. Como fazemos o que fazemos? Nossas atribuições estão em dia? Então, de vez em quando a gente coloca lá no grupo da igreja sobre a questão da leitura anual. Aí vai o pessoal começar a fazer as confissões. Estou atrasado, não sei o quê. Quando a gente fala sobre a leitura de um bom livro, não tive tempo ainda de ler. Aí você chega no seu grupo de vida, seu devocional está 3, 4, 5 dias, 2 meses atrasado, sei lá, nunca faz. John Piper também disse que a eternidade vai provar de que nós tínhamos tempo para orar e para ler a Bíblia. Tudo se refere a equilíbrio. Tanta coisa boa, meus irmãos, nós temos na internet. Muita porcaria. Mas como tem coisa boa. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista com um homem de Deus, que infelizmente alguns torcem o nariz por causa de algumas convicções teológicas, que eu posso até discordar. Leonard Ravenhill, já falecido. E eu descobri que ele não apenas foi contemporâneo, mas conviveu e ouviu o CT Study, que a gente já citou aqui diversas frases, e o Ministério Missionário algumas vezes.
Fiquei maravilhado ele falando sobre o CT Study. Irmãos, uma hora preciosa do meu tempo, que valeu a pena investir. Mas eu gostaria que todo dia fosse assim, tem dia que não é. Então que nós possamos, irmãos, tirar da lição de hoje que a qualidade da nossa dependência com Deus determina aquilo que vai acontecer nos conflitos da nossa vida. Está aí a proposição das duas mensagens juntas. Como está o nível de ansiedade, como eu estou lidando em descansar com Deus, vai trabalhar aí. Muito bom. Queridos, nós estamos então a 2 lições do final. Conforme anunciado, no terceiro domingo daqui para lá, nós vamos ter aquela pausa, né, onde vamos ter os encontros das famílias, numa manhã de comunhão. Comunhão também é algo importante para a vida da igreja. Para tanto, peço que você procure a irmã Glaucia, a irmã Edilene e a irmã Mara, certo? Que estão coordenando, vão fazer como fizeram em janeiro, os arranjos aí das famílias. Agora, eu quero incentivar que todos participem. Você vai ter que almoçar naquele domingo, eu acho, né? Não vai jejuar, não. Então combine, tenha essa oportunidade de conhecer, certo? Uma outra família que não seja do seu grupo de vida, que essa é uma das regras aí que nós colocamos para esse dia. E a irmã Lúcia pediu que avisasse que você precisa passar lá para dar uma olhada na lista do manual de autoconfrontação e ver se você está em dia lá com a nossa livraria, ok? Os manuais já chegaram, certo? Viu? É só não colocar nos correios, que chega rapidinho. Essa semana a gente vai ver a questão do encadernamento, se é possível ou não, né? Porque ele é bem grosso, e aí eu acredito que a gente já vai estar entregando para os irmãos. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Temos conosco os irmãos do sul do estado, irmão Claudinei e o irmão Micaías, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Qual é o seu nome também? Jeramel, é isso. Seja muito bem-vindo também. Não sei se está mais alguém que nos visita, acho que não. Ok. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo esta manhã, de novo com a Tua palavra, pela instrumentalidade do Teu servo. Muito obrigado, Deus, por poder ouvir a Tua palavra e meditar em como ela tem absolutamente tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Obrigado, Deus, e ajuda-nos a praticar aquilo que ouvimos mais uma vez esta manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.